que o Bolsonaro não gosta de mulher, que é homofóbico. O governo Bolsonaro reduziu os impostos federais e teve recorde nas arrecadações. Povo nordestino, um forte abraço aqui do estado do Amazonas para vocês. O atraso é o 13. A patrepinha, tua e sua. Que o PT foi campeão de obras abandonadas, quase 16 anos de PT e a transposição não saiu. Menos de 4 anos de mandato do Bolsonaro e chegou a esperança de fato na casa das pessoas. Vamos para a 23ª pergunta, Ronilson. Assistência à saúde para o povo indígena aumentou em 30%. Veja bem, o ministro Salles esteve visitando uma aldeia indígena aqui no Acre. E quando ele chegou lá, o que aqueles líderes indígenas falaram para ele era que ele ajudasse aquele povo, porque o povo não queria saber da Marina Silva. Porque a Marina Silva, ela prega, ela é uma socialista de iPhone. Ela vive nas melhores cidades do país e ela defende o povo indígena lá de onde ela mora, sem de fato reconhecer ou conhecer a necessidade desse povo. E o presidente Bolsonaro fez diferente. Ele pediu aos ministros que fosse de fato conhecer a necessidade do povo indígena e, através do conhecimento dessas necessidades, fizesse políticas que amparassem o nosso amado irmão índio. Que aqui nós não podemos, Samuel. Tu é índio e eu sou brasileiro, não. Todos nós somos brasileiros. Estamos em terra nacional, a pátria é nossa, a pátria amada Brasil é de todos nós. Então a necessidade do índio também é minha necessidade. A necessidade do índio também é necessidade do presidente Bolsonaro, tanto que ele está trabalhando com os nossos irmãos índios. A pátria é minha, tua e sua. Exatamente, perfeito. Próxima pergunta, Ronilson. O asfalto para a Transamazônica, a BR-230. Pois é, aí nos governos do PT, a maioria das nossas ferrovias, das nossas estradas estavam mal cuidadas. Por quê? Porque o PT roubava o dinheiro do povo. E aqui nós queremos dar motivo, meu amigo, para você ir no dia 30 às urnas, votar num governo que realmente faz. Você veja muitos caminhoneiros gravando vídeos, tanto que, Samuel, não tem greve de caminhoneiro, porque baixou o diesel, baixou a gasolina, as estradas estão bem asfaltadas, baixou imposto para os caminhoneiros. Então, asfaltamento dessas estradas são fundamental para levar comida, remédio às pessoas nos 4 cantos do Brasil. Nilson, vamos falar aqui de ferrovias construídas. Sim. Ferrovia do Sol, Ferrovia Paraná, Ferrovia do Mato Grosso, Ferrovia Tocantins e Ferrovia Goiás. Comente um pouco sobre essas ferrovias para o povo. Veja bem, meu amigo que está me assistindo agora. O Brasil teve um dos melhores ministros de infraestrutura nos últimos 50 anos. E o futuro governador do estado de São Paulo. Se Deus quiser. Então, veja bem, o presidente Bolsonaro, preocupado com as malhas que rasgam o país de ponta a ponta, colocou no Ministério da Infraestrutura o que ele tinha de melhor, o seu melhor ministro, Tarcísio. Tarcísio, Deus te abençoe, um forte abraço. Estamos aqui na torcida para que o povo de São Paulo vote em você e o poste do Lula saia, porque o PT nunca governou São Paulo e nunca vai governar, porque o povo de São Paulo é um povo inteligente, é um povo de bem, é um povo trabalhador e sabe reconhecer aquele que quer, que já trabalhou, que quer trabalhar e que vai continuar trabalhando pelo seu estado. Então o presidente Bolsonaro colocou o ministro Tarcísio. Até a oposição, Samuel, bate palma o ministro Tarcísio, pelo trabalho de excelência. Tarcísio tinha poucos recursos, mas tinha muitos trabalhos. Trabalhos excepcionais, elogiado até no exterior.
pelo trabalho de excelência nas rodovias, nas ferrovias, em tudo que ele podia fazer, ele fez um trabalho de excelência. E, para continuar esse trabalho de excelência do Tarcísio, você vote nele aí, meu amigo de São Paulo, para governador. E no dia 30 de outubro, vote Bolsonaro, presidente 22, para a gente continuar esse trabalho de excelência. Só um recado aqui para o povo paulista, Manilson. Se o ministro Tarcísio fez isso pelo Brasil, imagine pelo seu estado. Pense. É verdade. Vamos para a próxima pergunta, 24ª pergunta. O governo Bolsonaro combateu o garimpo ilegal. É verdade. Nós não somos contra, Samuel, a exploração do nosso mineral legalizado. O presidente fala isso. Mas, de forma ilegal, isso é muito ruim para o país. Por quê? Contamina o solo, contamina o rio. Há quando se está fazendo garimpo de forma ilegal, muitas doenças, muito assassinato. Então é muito ruim. Então ele combateu, ele combate e continuará combatendo o garimpo ilegal. Inclusive agora a Polícia Federal estava explodindo algumas balsas aí de garimpeiros ilegais. Próxima pergunta. Nessa lei, Rouanet, hein? Rouanet. Rouanet? Rouanet. Rouanet. Lei Rouanet. 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 Isso, Rouanet. Próxima pergunta, Ronilson. Alterou a lei Rouanet para beneficiar o artista que precisa desse apoio financeiro. Veja bem, Samuel. A Lei Rouanet foi criada para incentivar o artista que não tinha condição de mostrar sua arte. Essa foi a finalidade da Lei Rouanet. Só o que acontece? Nos governos do PT, essa lei, esses benefícios não chegavam diretamente aos artistas menores. Esses benefícios chegavam àqueles artistas já famosos, como Anitta, como Roberto Gil, artistas da Globo. Essas leis chegavam a esses caras que tinham condições. E na realidade não era para chegar. Não era para chegar, porque esses caras, eles já tinham como financiar o seu show, a sua arte. Era para chegar em você, meu amigo, que tem dificuldade de mostrar a sua arte. Você tem um talento e não tem como fomentar esse talento, então a Lei Rouanet foi criada para isso, mas não chegava a você. Por isso que o presidente Bolsonaro veio e mudou a Lei Rouanet, cortou a mamata dos artistas da Globo, dos artistas de esquerda de iPhone. Então foi um corte significativo, tanto que até hoje esse povo fala mal do presidente. Esse povo está insatisfeito com o que o presidente fez, mas é porque ele cortou a mamata dele. Verdade, Ronilson. Uma das perguntas também, Ronilson, que eu considero muito importante: o combate ao narcotráfico. Veja bem, o narcotráfico é um braço terrível da criminalidade, se não for um dos piores. Mas no governo Bolsonaro, Samuel, isso foi combatido de forma terrível. Tanto que o presidente pegou narcotraficantes perigosos e colocou nos presídios federais, sem nenhum tipo de acesso para que isso pudesse ser inibido o crime. E eu digo para você, funcionou. Funcionou tanto que o crime no Brasil diminuiu significativamente. Verdade. Uma pergunta também, Ronilson, muito importante. O governo Bolsonaro combateu como nunca antes visto a corrupção no Brasil. Veja bem, instalou-se no Brasil uma metástase. E essa metástase chama-se corrupção. E principalmente nos últimos governos. E essa corrupção ela era instalada no governo federal. E aí depois ela caía para o governo estadual, para o governo municipal. E ficou um embrulho de corrupção. Tanto que nos últimos, de 2002, Samuel, até 2017, eram escândalos de corrupção no federal, no estadual e no municipal. E o Bolsonaro, quando entrou, ele prometeu para Deus que se Deus desse a ele a presidência da República, ele não roubaria,
e não deixaria roubar. E quando ele fez isso, o que acontece? O resultado da receita é muito simples. A corrupção desapareceu. Tanto que você não vê escândalos de corrupção no governo Bolsonaro. Tem um gato pingado ali, um gato pingado ali, mas são resquícios que ele vai lá imediatamente e resolve. Porque o presidente Bolsonaro tem compromisso com a nação, ele tem compromisso com o desenvolvimento, ele tem compromisso com o povo, ele tem compromisso com o progresso, ele tem compromisso em desenvolver o país para que o seu povo desfrute dessas benesses. Então, realmente, o presidente combateu a corrupção em todas as esferas. No Ministério da Educação, da Infraestrutura, da Economia, no Ministério da Saúde, foi combatido de forma séria, responsável. Aqui, meu amigo, mais um motivo para você votar no presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos para a próxima pergunta, Nilson. O governo Bolsonaro foi o único que construiu centenas de obras paradas que o PT lá atrás deixou. Por que, Samuel? Isso é muito interessante, meu amigo, você entender. O grande lobby para desvio de dinheiro em uma obra é no início dela. Então, quando uma empreiteira ela pega uma obra para construir, é ali no início da construção dela que está o grande ninho de cobra. Por quê? Quando eles pegam o grosso do dinheiro, eles iniciam a obra. Para mostrar para o povo que está trabalhando. Quando chega em 60% desta obra, eles dizem assim, olha, o dinheiro não deu. A gente precisa de mais dinheiro. Aí o governo diz, não, mas eu já dei dinheiro para você. Não, mas aqui nós vamos precisar aí pelo menos de mais 40% do que nós já recebemos. Fora os 100%, eu quero mais 40% para a gente poder continuar. Aí o governo diz assim, olha, eu não tenho mais dinheiro. Aí o que as empresas faziam? Abandonavam. Não tinha Ministério Público. Tinha fiscalização. Não tinha fiscalização. Por isso que você que está me ouvindo agora, você tem que entender que o PT foi campeão de obras abandonadas, porque o momento de roubar o dinheiro era no início da obra. E depois que a obra iniciava, aí eles superfaturavam, aí como muitas das vezes não recebiam o dinheiro, abandonavam a obra. O que o presidente Jair Bolsonaro fez, Samuel? Pegou essas obras inacabadas, que viu que era importante para o país, e terminou elas, e trouxe desenvolvimento, trouxe esperança, trouxe aquilo que o povo quer, que é um Brasil que dá certo. E agora, no dia 30 de outubro, você pode decidir pelo Brasil do progresso, pelo Brasil que está dando certo, ou por um Brasil do atraso. O atraso é o 13. A caneta vermelha é o atraso para o Brasil. A caneta azul, a caneta que assina o progresso, o bem-estar do nosso povo, é o 22. Jair Messias Bolsonaro, no dia 30 de outubro. Muito bem, Manilson. Só um pequeno comentário. Mas essas obras inacabadas, quem sofre é o povo, né? O povo sofre por quê? Porque imagina, foram centenas de obras paradas. Se essas obras tivessem sido prontas, Samuel, o povo teria desfrutado, por exemplo, de pontes, de rodovia, de escola, de hospital, de aeroportos, de portos. Então, são obras importantes para o país. Mas o PT não está preocupado com o povo, o PT está preocupado com o dinheiro. Por isso que tudo que eles fazem é pensando em roubar o nosso país. Mas graças a Deus, 2018, Bolsonaro ganhou. E se Deus permitir, nós vamos ganhar agora de novo, no dia 30 de outubro. Vamos para a 32ª pergunta, Anderson. O que você tem a falar do lançamento de 3 satélites para o monitoramento da nossa Amazônia? Veja bem, a Amazônia está sempre em discussão, né? Aí o cartão postal de discussão, né? Tanto que o Macron, né? Fez aí todo um escândalo, o Leonardo DiCaprio, né? Faz dá piti. O Leonardo DiCaprio e o Macron, o presidente da França, dá um piti
sobre a Amazônia. Mas a Amazônia, gente, ela é dos brasileiros. É nós que podemos falar da Amazônia. E a autoridade mais importante... Principalmente nós amazonenses. Nós amazonenses, que fazemos parte da Amazônia. E a maior autoridade aqui para falar em questão é o presidente Bolsonaro. Então não é o Leonardo DiCaprio, não é o presidente da França, não é o Jorge Soros, não é a Greta. A Greta sumiu, né? Cadê a Greta? Greta, cadê tu? É a Marina, mas aparece quatro. A Greta sumiu, menino! Então a Amazônia é nossa. E esses satélites são bem-vindos para nós monitorarmos o desmatamento ilegal, monitorarmos a questão da preservação e monitorarmos se realmente os nossos irmãos que moram dentro da Amazônia legal estão realmente sendo bem assessorados pelo poder público. Muito bem, Ronilson, uma das perguntas também muito importantes para nós motoristas, a prazo de validação da nossa CNH passou a ser 10 anos agora. Olha, isso chama-se desburocratização. Por quê? O governo, quando ele amarra muito as coisas, ele parece que está querendo dominar todas as coisas. E quando ele deixa mais livre, ele permite que o mercado ande, o mercado cresça, o mercado respire. E é exatamente isso. O brasileiro não quer um governo num cangote, os empresários não querem. E essa questão da carteira passar para 10 anos é maravilhoso, porque o cara que tem a carteira de habilitação que seja responsável por ela. Existem as leis para punir aí o péssimo motorista, né? Como também para bonificar o motorista. Então, parabéns ao presidente, mais um motivo para você votar aí no 22, no dia 30 de novembro. Bolsonaro presidente. Agora a próxima pergunta, a carteira nacional digital para os estudantes. Veja bem, essas carteiras nacional, elas eram pagas. E no governo Bolsonaro são gratuitas. Isso é um avanço significativo. Por quê? O PT fala muito de igualdade, mas é igualdade de pobreza. É igualdade de direitos para eles e escravidão para o povo. Essa é a igualdade deles. A igualdade do PT existe duas. A classe deles, que é os esquerdistas socialistas de iPhone, e o povo, que tem que ser igual. O povo tem que ser igual. Isso é uma grande falácia da esquerda, uma grande falácia do PT. E o presidente Bolsonaro colocou de graça, parabéns, presidente, pela iniciativa. Tamo junto. E no dia 30 é Bolsonaro 22. Vitória mais uma vez do povo, hein? Mais uma vez do povo. Pergunta muito importante, Ronilson. Deu mais de 400 mil títulos de terra. E principalmente 80% são mulheres. Olha só, isso é muito importante. O presidente Bolsonaro, ele é o governo que menos tem invasão de terra, Samuel. É o governo que menos tem invasão de terra. Aí você se pergunta por quê? Será que é porque o povo ficou com medo de invadir terra? Se bem que foi. Mas existe um outro lado também, Samuel. Existe o lado do trabalho que o governo fez. Porque as pessoas, muitas pessoas, elas precisam da terra para trabalhar. Elas precisam da terra para produzir, para criar galinha, criar porco, enfim, para cultivar a terra. E o governo do PT não tinha um trabalho eficiente nessa área. Aí veio o governo do presidente Bolsonaro, entregou 400 mil títulos de terra. E o PT, nos 16 anos deles, entregaram praticamente 200 mil. Menos de 200 mil. 16 anos. Em 16 anos. Então o Bolsonaro em 3 anos entrega 400 mil. Aí aqui também nós temos que desconstruir uma grande falácia, né? Que o Bolsonaro não gosta de mulher, que é homofóbico. Isso é uma grande mentira da esquerda. É uma grande mentira da petralhada. É uma grande mentira deles. Por quê? Desses 400 mil, Samuel, 80% foi para as mulheres. É um governo que se preocupa com as mulheres, com os direitos das mulheres, com as oportunidades para as mulheres. Parabéns, presidente Bolsonaro. E no dia 30 de outubro, vote 22, Bolsonaro, presidente. 36ª pergunta, Ronilson. O governo Bolsonaro fez a privatização de estatais que serve como cabide de empregos e roubalheira de políticos. Então veja bem, Samuel, a privatização
ela foi discutida na campanha do presidente em 2018 e ela não só foi discutida na campanha dele em 2018, como ela foi implementada durante o seu governo. Tanto que o presidente fez privatizações importantíssimas para o país. A Eletrobras, por exemplo, que no governo do PT serviu para escândalo de corrupção e roubalheira, já no governo do presidente Bolsonaro deu muito lucro, tanto que eles conseguiram privatizar pelo valor significativo, importantíssimo para o país. O livrado Lula da Silva, livrado pelo STF, disse que se ganhar a eleição, ele quer desprivatizar a Eletrobras. Ele disse que vai tentar desprivatizar a maioria das privatizações que o governo federal fez. Sabe por quê, Samuel? É porque eles querem usar as estatais para cabide de emprego. Eles querem usar as estatais, Samuel, para roubar o povo. Porque cada estatal que se privatiza é menos um cofre para o PT roubar. Cada estatal que se privatiza é menos um cofre para o PT saquear. Cada estatal que privatiza é menos um cofre para a esquerda desviar dinheiro. Então, eles estão com sede de roubar. Eles estão mamada, as tetas estão vazias. Então, a privatização que foi discutida em 2018 foram implementadas no governo do presidente Bolsonaro. E mais, foram privatizações que trouxeram riqueza para o país. Porque o público, ele funciona muito bem, só que o público não gera riqueza, não gera renda. Quem gera são as empresas privadas. E agora o presidente Bolsonaro está falando em continuar, em 2023, eles vão continuar a privatização. Eu quero que você entenda que não é o que o país pode fazer por você, meu amigo. É o que você pode fazer pelo seu país. Eu quero que você entenda que o que vai lhe deixar rico não é você ganhando auxílio do governo, não. O que vai deixar você rico é você trabalhando, é você construindo, é você estudando, é você somando para o país. É isso que vai fazer de nós uma nação grande, uma nação forte, uma nação próspera. Então a privatização, ela é muito importante. E eu peço a Deus que no dia 30 de outubro você vote Bolsonaro 22 e vamos continuar as privatizações necessárias, com responsabilidade, com critério, privatizações que realmente vêm de encontro à necessidade da nossa gente. Muito bem, Nilson, vamos para a 37ª pergunta. A construção, o governo Bolsonaro fez a construção do complexo solar da Paraíba. Veja bem, o Brasil é um país muito quente, em suas regiões. E o complexo solar, ele veio exatamente para ajudar no desenvolvimento energético da nossa nação, que lá nós temos como fazer isso, e o governo detectou essa necessidade e viu que tinha recurso e implementou. Parabéns, presidente, estamos juntos em 2022, nas urnas, 30 de outubro, Bolsonaro, presidente, 22. Uma outra pergunta, Wilson, o governo Bolsonaro fez o curso online para a instrução e capacitação de professores. Ao longo dos 16 anos do PP, praticamente 16 anos, nós temos aí um patrono da educação, né? O Paulo Freire. Veja bem, o Paulo Freire, ele não tinha a mínima competência para ser o patrono da educação. Mas a esquerda, o Lula, petismo, o PT e os seus companheiros, Mesma coisa está acontecendo hoje. Eu estava assistindo uma reportagem que o Messi está acima do Rei Pelé no futebol. O Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé hoje é o quarto. Não dá para entender. Exatamente isso. Então, como colocar o Paulo Freire como patrono da educação? Então, foi criado assim uma áurea de que bastava você aprender a fazer o seu nome, você já sabia ler, você já estava alfabetizado. Isso não é verdade. Um aluno alfabetizado, Samuel, ele precisa saber ler, escrever, ele precisa saber as 4 operações de conta. E o mais importante é interpretar textos.
E os nossos alunos tiveram essa deficiência com esse patrono da educação. E os nossos professores, o presidente Bolsonaro percebeu a necessidade de treinamento com os professores, a qualificação dos nossos professores, dos nossos amados e queridos professores. E ele proporcionou esse curso aí à distância, que foi maravilhoso, os professores agradeceram e foi um sucesso. Presidente, parabéns, e no dia 30 de outubro, Bolsonaro presidente 22. Aí mais um motivo para você votar no Bolsonaro no dia 30 de outubro. Muito bem, Manilson. Próxima pergunta. Foram construídas várias infraestruturas, como anel viário de Fortaleza, BR-222, BR-022 e a BR-285. Essas obras, elas são obras que interligam o país, né? São obras que interligam o país e trazem, por exemplo, diminui a distância de transporte, como remédio, alimento, e serviços de bens comuns. Por exemplo, as empresas de eletrodomésticos, para elas transportarem de uma loja para outra, elas teriam que levar de navio ou de barco. Já com esses anéis viários pronto, bem asfaltado, tudo facilitou. Parabéns, presidente, estamos juntos. No dia 30 de outubro, mais um motivo para você votar Bolsonaro presidente. E também a construção, Manilson, da rota biocênica Chile-Brasil, ponte de integração Brasil-Paraguai. Essas pontes que interligam o Brasil ao Paraguai, ela é muito importante, ela é significativa para o desenvolvimento daquela região. E no dia 30 de outubro, vote Bolsonaro 22. Tamo junto, presidente. Próxima pergunta, Manilson. Essa também é uma pergunta muito importante. Teve a menor taxa de juros da história do nosso Brasil. Veja bem, a questão dos juros, Samuel, é muito importante. Os grandes bancos hoje, eles estão apoiando o ex-presidente Lula. Por que eles estão apoiando o ex-presidente Lula? Porque o presidente Jair Bolsonaro, pensando no povo, trabalhando pelo povo, diminuiu as taxas de juros através do Banco Central. O Banco Central hoje, Samuel, é um banco totalmente independente. O presidente Bolsonaro fez questão de abrir mão do Banco Central para que a economia do Brasil pudesse despontar, para que não tivesse interferência do governo diretamente. Aí, essa taxa de juros, quando baixa, os bancos não gostam disso, porque eles querem emprestar juros às pessoas de forma exorbitante. Ou seja, você tem 25 anos, faz um empréstimo de 15 mil. Você vai terminar de pagar esse empréstimo com 30, 40 anos. Vai pagar o dobro do valor. Um triplo do valor que você emprestou. Então, quando o governo do presidente Bolsonaro diminui a taxa de juros, significa mais comida na sua mesa, mais dinheiro no seu bolso, para você fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mais qualidade de vida para você. Por isso que vamos continuar com o que nós temos. Vamos continuar com Bolsonaro. Você e a sua família, no dia 30 de outubro, vote Bolsonaro 22. Próxima pergunta, Manilson. Teve também a pensão vitalícia para os filhos do Zika vírus. Pois é. A questão do Zika vírus, ela alastrou aí pelo país inteiro, né? Muitas crianças nasceram aí com problema, foram detectados, né, no ventre e não tinham que ser feito. E para aliviar a dor dessas crianças, aliviar a dor dos pais que cuidam dessas crianças, o presidente, de forma muito humana, pensando em ajudar de alguma forma essas famílias, deu essa pensão vitalícia e está sendo usada por essas famílias, e foi uma ação muito importante do governo federal. E vamos continuar com ações como essa. Por isso que no dia 30 de outubro, vote 22, Bolsonaro presidente.